PAN Grupo RIC, para te contar que o governo do estado pediu esclarecimentos para a Pay Brokers, que é uma empresa que faz parte do consórcio que está gerenciando a Lotopar, a Loteria Paranaense. E essa empresa está sendo investigada numa operação contra jogos ilegais, inclusive a operação que prendeu a influencer, a advogada Deolane Bezerra. A informação foi confirmada pelo Palácio Iguaçu e também pela Loteria do Estado do Paraná. O executivo estadual afirmou, então, que fez um pedido aí de esclarecimento formal para a Pay Brokers e também destacou que estuda adotar medidas cabíveis nesse momento, sendo uma delas a instauração de um processo administrativo. A Pay Brokers faz parte do consórcio que gerencia as loterias do estado do Paraná, que é a Lotopar. O contrato de 167 milhões de reais com o governo do estado prevê que o grupo controle o serviço por 20 anos. O governo ainda ressaltou que a empresa foi selecionada em uma licitação pública com ampla transparência. Além disso, o estado lembrou que a Polícia Civil do Paraná colaborou com a operação deflagrada na última terça. As investigações indicam que a companhia estaria atuando como meio de pagamentos para jogos de azar. Os empresários Edson Antônio Lenz e Filho, sócio da Pay Brokers, e também Tiago Heitor Presser, ex-sócio da empresa, foram alvos de mandados de prisão na Operação Integration. A gente tem imagens aí para quem está na internet que mostram o momento em que esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O Tiago Pressner foi preso em Cascavel, no oeste do estado. Com ele foram apreendidos o equivalente aí a 70 mil reais em diferentes moedas. Edson não foi localizado em Curitiba e nesse momento é considerado foragido. A Pay Brokers, entretanto, informou que está em viagem profissional no exterior há vários dias, que o Edson está, portanto, fora do país. A ação desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco investiga uma organização criminosa que utilizava as chamadas bets, que são as empresas de apostas autorizadas e regulamentadas, para lavar o dinheiro dos jogos ilegais, como, por exemplo, o jogo do bicho. A Justiça Pernambucana expediu 19 mandados de prisão no âmbito dessa apuração. Entre os presos, um caso que ganhou bastante repercussão é da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que tem milhares de seguidores na internet. A Pay Brokers informou por meio de nota que está colaborando com as autoridades e que disponibilizou espontaneamente todos os documentos e informações solicitadas dos clientes que são alvo da operação. Além disso, a empresa reforçou que permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos necessários. A Pay Brokers ainda reforçou que atua como EFX e de instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central e que opera 100% em conformidade total com as melhores práticas do mercado, com soluções para centenas de clientes, sempre prezando pela segurança e integridade. As defesas dos empresários Edson Lenz e Filho e Tiago Pressner ainda não se manifestaram oficialmente. Nós tivemos um primeiro desmembramento, desdobramento dessa operação aqui no estado do Paraná, a partir do momento que surgiu essa informação de que o empresário na região oeste do estado estava sendo detido pela polícia nessa grande operação que envolvia a lavagem de dinheiro. Parte dos jogos de azar, de apostas aqui no Brasil, principalmente as apostas esportivas, tem regulamentação. Loterias têm regulamentação, mas de fato, esse grupo aí criminoso investigado estava se utilizando desses jogos que hoje são regulamentados para lavar dinheiro daqueles outros jogos, muitas vezes da internet, que a gente vê como o jogo do Tigrinho, entre outras plataformas aí bem divulgadas por influenciadores, como a própria Deolane, que também foi detida, para lavar esse dinheiro. E aí a gente vê mais uma vez o Paraná entrando nessa cena, porque uma das empresas investigada, uma das empresas que teve sócio preso e outro sendo considerado foragido, está operando o sistema de loterias aqui do estado. O processo de licitação, como o governo do Paraná disse, foi feito ali de forma transparente, não existia nenhuma investigação naquele momento em que foi feito esse contrato em cima dessa empresa, e a partir da irregularidade apontada, há de se abrir de fato um processo administrativo para avaliar quais são os riscos também que a própria Loteria Paranaense pode sofrer ou ter sofrido diante aí desses alvos de investigação, Pedroso. Vamos lá, a gente precisa separar as coisas. A atividade de jogo no Brasil, a atividade envolvendo tudo, né, correlacionado a essas apostas, sempre teve numa área cinza. E por que eu estou falando isso? Nós temos um histórico muito grande, principalmente relacionados ao jogo do bingo, cassinos ilegais, enfim, você tem toda essa área cinza. O que a gente não pode confundir é principalmente com o ecossistema das loterias. Por isso que acerta o governo do estado quando
pede esclarecimentos e no próximo momento deve talvez adotar medidas mais duras para garantir que toda essa ação relacionada à Lotopar não seja colocada numa vala comum, ou seja, não acabe sendo tratada como uma atividade conecta, principalmente com a lavagem de dinheiro. A Bia falou aqui do jogo do Tigrinho, mas a maior preocupação é justamente com aquelas apostas, Bia, do mundo real ali. A gente está falando, inclusive, de atividades milicianas do Rio de Janeiro, atividades do jogo de bicho Brasil afora. Enfim, a gente precisa aprofundar com toda certeza aquilo que está acontecendo. Inclusive para que a atividade legal, como a aposta regulamentada, as empresas que seguem todas as regras, a raspadinha, enfim, todas essas coisas que são legalizadas, que são regulamentadas, não sejam de alguma maneira criminalizadas. E todas essas pessoas que cometeram maus feitos têm que ser sim punidas. Agora, que a gente sabe que nesse ecossistema que envolve apostas, Bia, muitas vezes vem coisas ruins conectas, a gente sabe disso. Por isso que a investigação ela é fundamental para separar o joio do trigo. Agora, que a estratégia de ter ali uma empresa de cobrança e tudo mais sendo utilizada num lugar ou no outro, não basta por si só para estar criminalizada. Agora, que pode ter coisa estranha aí, Bia, pode sim.